Gente, nessa segunda parte do sexto vídeo, uma vez que a gente já discutiu como é a estrutura da ideia da mudança de variáveis e a cara das regiões quando você aplica uma transformação, a gente agora vai passar para a parte de tentar montar a fórmula de mudança da variável da integral em si. Então, o nosso objetivo é o seguinte: dada uma transformação t dentro das condições que a gente citou, né, injetiva e com as coordenadas de classe C1, definida com a imagem sendo um conjunto R, né? Então a gente tem aqui que T leva um conjunto Q do plano V, um R que depende de X e Y. Nosso objetivo aqui é escrever essa integral nas novas variáveis. Então repara o seguinte: para reescrever, a gente vai ter que, primeiro, ver como funciona a modificação do domínio, que a gente já viu nos exemplos passados. A gente viu como é que a gente pode fazer para escrever a região nas novas variáveis. E a gente agora precisa aprender a escrever esse cara, o elemento de área, nas novas variáveis. Então, se a gente tem aqui o conjunto Q, que está no plano U e V, o que a gente vai fazer é o seguinte: vai fixar um ponto aqui e vai olhar para retângulos desse tipo aqui. Então, nossos retângulos são retângulos assim, ó. Você tem aqui o ponto 0, V0. E a gente vai olhar para retângulos cujos lados têm tamanho ΔU e ΔV. A gente vai chamar esse cara aqui de Q0, tá? Em outras palavras, Q0 é o retângulo U0 mais ΔU, cartesiano V0 mais ΔV. Se a gente chamar de R0 a imagem do Q0, nosso esquema fica mais ou menos assim. Você tem um retângulo Q0 aqui, e esse retângulo ele tem uma imagem do lado de lá, que vai ser uma coisa que agora vai ter um formato já diferente. E aqui, repara, a área desse retângulo, a gente sabe, a área desse retângulo é ΔU, ΔV. E a gente vai tentar escrever a área do lado de cá, estimar pelo menos ela, em função do ΔU, ΔV. Né? Então, para fazer essa conta, vamos observar o seguinte. Bom, só para lembrar, a gente pode escrever a nossa função assim, né? A imagem é XY, então é X na direção Y e Y na direção J. E a área dessa figura, embora a gente não tenha como falar exatamente, porque ela, depois que você aplica a transformação, esse cara que aparece aqui perdeu o formato retangular, então você não sabe exatamente como ele é, mas a gente tem uma maneira para estimar isso. Se a gente olhar para os vetores tangentes aqui. A gente sabe que se você tem uma superfície assim, se você olhar para valores infinitesimais, quando ela fica muito pequena, você consegue aproximar através da área do paralelogramo aqui em cima, tangente, usando os vetores tangentes. Então a gente vai olhar para esses vetores tangentes aqui. Lembrando que essas curvas que aparecem aqui são imagens dos caras aqui, né? São a imagem das curvas. Aqui essa amarela aqui, por exemplo, o V aqui, o valor de V aqui é constante, e você varia só o U. Na laranja, o valor do U é constante, e você varia só o V. Então a gente vai olhar para esses caras aqui. A gente vai olhar para T de UV0. É uma curva, é essa curva que você tem aqui com o V0 constante, é o amarelo.
IT de U0V, aqui é o laranja. Então, achar os vetores tangentes aqui não é difícil, porque o vetor tangente aqui basta, uma vez que o V0 é constante, o vetor tangente é o cara que você vai obter derivando em U e substituindo no ponto, lembrando que esse ponto aqui é U0, V0, então esse ponto aqui é a imagem do U0, V0, então você tem aqui a derivada com relação a U, que é esse vetor aqui. Da mesma forma, o vetor na direção do laranja, o vetor tangente é a derivada com relação a V. Então, se você quer achar a área, o R0 está aqui, né? Como a gente está falando de retângulos tão pequenos quanto você queira, você pode falar que a área do R0 é aproximadamente a área do paralelogramo limitado por... Você vai olhar para o paralelogramo com os vetores na direção tangente e o comprimento imagem daqueles segmentos de tamanho ΔU, ΔV. Então, o paralelogramo que você vai usar é um paralelogramo cujos lados aqui são TV de U0V0, que é o vetor que vai te dar a direção, vezes ΔV, por causa do comprimento do segmento, e o outro aqui é TU de U0V0 vezes ΔU. Esse é o vetor com o tamanho correto. Então, a área do R0, a área do pedaço que aparece aqui, vai ser aproximadamente a área do paralelogramo limitado por esses dois vetores. E aí agora a gente tem como estimar o ΔA, né, que é a área do R0, porque a área do paralelogramo a gente sabe calcular. A gente tem então que o ΔA ele é aproximadamente módulo do produto vetorial desses caras. Mas aí aqui, ΔU, ΔV são constantes, você pode tirar de lá e você deixa, vai ficar aqui só o produto vetorial desses dois caras, dos vetores tangentes. Esse produto vetorial ele vai ter a seguinte cara. T de U é a derivada de x com relação a U e a derivada de y com relação a U. E entra zero aqui, porque a gente não tem a terceira coordenada. Aqui você tem a derivada de x com relação a v, a derivada de y com relação a v, e entra o zero também. Se você olhar, esse produto vetorial nada mais é do que, como tem zero nas duas colunas, ele vai ser dado simplesmente por essa matriz aqui, o determinante dessa matriz aqui, da derivada de x com relação a u, y com relação a u, x com relação a v, y com relação a v. A direção é a direção k, porque é ortogonal aos dois vetores que estão no plano xy, mas tudo bem, porque o que vai aparecer na fórmula é o módulo desse produto vetorial. Então, se a gente, por exemplo, chamar de J esse determinante, só para
simplificar um pouco a escrita, a gente substituindo isso lá naquela relação lá de cima, a gente tem aqui ΔA é aproximadamente um módulo desse determinante vezes ΔU. ΔV. Então, usando isso, lembrando que o elemento de área é basicamente o limite do ΔA, quando você faz o retângulo ficar infinitesimal, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, no caso geral, se você tem a integral, a gente já viu que, fazendo a partição, a gente pode escrever isso com o limite quando n vai para infinito, né? Dividindo em todos nos retângulos, tudo mais que a gente já fez antes, a mesma construção de sempre, a gente pode escrever dessa forma. Aqui f de um x, y, j, delta A, que é o delta x, delta y, né? E aí agora, usando que o delta A é aproximadamente esse cara aqui, e usando que o x e o y são funções de u e v, esse limite vai ficar limite quando n vai para infinito, do somatório, com i variando de 1 a n, j variando de 1 a n. Esse x, y, j, eles dependem de u e v, a gente pode reescrever eles em função de u e v. Então, ficaria uma coisa assim. E o ΔA, a gente viu. A gente pode trocar ele pelo módulo do J. Depois a gente formaliza mais um pouco e explica mais sobre esse cara. E repara que essa soma que aparece aqui, ela é uma soma de Riemann também. Porque agora, só que agora você tem essa função aqui. E aí você tem aqui o ΔU e ΔV, que vão para zero quando n vai para infinito. Então isso aqui é uma soma de Riemann também. Só que agora em u e v. Então, no limite, isso aqui é exatamente a integral em Q agora, porque, lembra, o R é o T de Q, né? De f de x e y, que na verdade dependem de u e v. Então, f de x de u e v, y de u e v. E aqui entra esse cara, módulo do J. E aqui entra o dUdv. Então, a integral da função f com relação a x e y, quando você reescreve nas novas variáveis, vai mudar a sua região de integração, de acordo com a função que você escolheu, e vai aparecer esse cara aqui no lugar do elemento de área na variável antiga. O elemento de área na variável antiga, ele vira o elemento de área na variável nova, vezes esse módulo do J aqui. Então a gente pode resumir no seguinte teorema. A gente tem aqui T, uma transformação de classe C1 definida no R2, e a gente vai olhar agora para um compacto onde você aplica essa transformação, onde a função é injetora, né? E aqui, aparecendo aqui, o jacobiano de T, o jacobiano aqui, eu vou definir direitinho, o jacobiano é exatamente o J que apareceu lá. Vou colocar a definição formal. Se ele for diferente de zero, né, se esse produto vetorial aqui diferente de zero, diferente do vetor nulo, a função sendo integrável, a integral de f no domínio R vai se transformar na integral da f, só que nas novas variáveis, no domínio transformado, que é o Q, vezes aqui o módulo do J. Esse J é o que a gente vai chamar de determinante jacobiano da transformação. Então, dada então uma transformação T, a gente vai chamar de jacobiano da transformação esse cara, que a gente pode escrever assim, que é basicamente, por definição, esse determinante aqui. O determinante dessa matriz 2 por 2
onde aparecem as derivadas de x com relação ao IV e y com relação ao IV. Repara que aqui está escrito trocado, esses dois termos, do que eu tinha escrito antes, mas o determinante é o mesmo, não faz diferença, tá? Então, esse cara, ele é o que a gente chama do jacobiano da transformação, e é o jacobiano da transformação o cara que vai fazer o papel que o G' fazia quando a gente fazia f de g vezes g' dx igual à integral de f de u. Né? Você fazia g igual a u, o G' juntava aqui para fazer o du, e quem vai fazer o papel desse cara agora, na integral dupla, é esse determinante aqui que a gente chama de jacobiano da transformação. Então é muito importante, porque sem o jacobiano você vai errar, claro, e o jacobiano ele faz o papel de corrigir o elemento de área. Né? Isso aqui é para você... Isso aqui é o elemento de área nas variáveis x e y. Para você corrigir para as variáveis u e v, o preço que você paga é ter que colocar o módulo do jacobiano. É importante que entre aqui em módulo, né, a norma. Então, essa é a fórmula de mudança de variável da integral dupla. Você muda, muito parecido com o da mudança de variável da integral simples, né? Muda a região onde você está integrando, e a gente vai tirar vantagem dessa mudança da região, como a gente viu nos exemplos anteriores. E o preço que você paga para corrigir o elemento de área é o módulo desse cara aqui, do jacobiano da transformação. A gente vai finalizar essa segunda parte do vídeo com um exemplo para a gente abordar as possibilidades, as vantagens da mudança de variável. A gente vai pegar essa função aqui, y² sobre x dA, onde D é a região do primeiro quadrante limitada por essas funções aqui. Xy igual a 1, xy igual a 2, x igual a y e y igual a 4x. Repara que a função é muito simples de integrar. A gente não precisaria mudar nada aqui para integrar nessa função. No entanto, o domínio de integração ele é um pouco complicado. Repara, a primeira função que aparece aqui é uma hipérbole, a segunda também. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Então, repara aqui. Você tem... Aqui é um pedaço da hipérbole xy igual a 1. Você tem aqui a hipérbole xy igual a 2, que tem uma inclinação diferente. E você tem aqui x igual a y, que é um segmento de reta que sai da origem, cuja reta passa na origem. E você tem aqui y igual a 4x, o y é 4 vezes o x, que é um segmento que também sai da origem, mas com uma outra inclinação. Agora, se você tentar a abordagem tradicional aqui, que a gente viu no início, escrever esse cara como uma região do tipo 1 ou do tipo 2, para integrar, você repara que você vai ter um problema aqui, né? Se você quiser olhar para esse cara como uma região do tipo 1 ou do tipo 2, por exemplo, vamos tentar pensar no tipo 1, para botar o x variando entre duas constantes, você vai ter que olhar dessa forma, e você vai ter a integral dividida em 3 partes, porque quando o x varia nesse primeiro pedaço, o y varia do amarelo ao azul, nesse segundo pedaço o y varia do amarelo ao vermelho, e nesse terceiro o y varia do verde ao vermelho. Então, para calcular isso aqui, da maneira como a gente viu inicialmente, quebrando em regiões do tipo 1 ou do tipo 2, se for do tipo 2 vai ser análogo, você vai ter que fazer o processo quebrando a integral em 3 partes, o que é muito trabalhoso. Então, a ideia para resolver esse problema de maneira mais fácil é aplicar uma mudança de variáveis aqui. Uma mudança de variáveis que transforme essa região numa região mais simples. Então, o que a gente faz é tentar simplificar os caras que aparecem aqui na definição do domínio de integração. Então, para facilitar, a mudança que eu vou propor é uma mudança simples. A gente vai propor que u é x vezes y e o v vai ser y sobre x.
Porque com essa mudança, repara, é uma mudança que quando você aplica, xy igual a 1, por exemplo, que está aqui, é fácil, ele vai virar u igual a 1. Xy igual a 2 é u igual a 2. X igual a y significa y sobre x igual a 1. Então, isso aqui é v igual a 1. E y igual a 4x significa y sobre x igual a 4. Então, isso aqui é v igual a 4. Então, agora você vai ter u igual a 1, u igual a 2, v igual a 1 e v igual a 4. Ou seja, isso vai te dar um retângulo, né? U variando de 1 a 2. Então, aqui é u igual a 1, u igual a 2. V de 1 a 4. Então, essa região complicada aqui, que você tinha que quebrar a integral em 3 partes, vira uma integral num retângulo. Então, pela fórmula da mudança de variáveis, a gente precisa ainda reescrever a função f, a f de xy. Ela é y ao cubo sobre x. A gente tem que escrever isso nas novas variáveis, mas isso não é um problema, né? Porque lembrando que xy é igual a u e y sobre x é igual a v. Então, se você pegar u, que é xy, vezes v ao quadrado, você vai ter exatamente y ao cubo sobre x, né? Fica y ao quadrado, vai ficar y ao cubo vezes x, dividido por x ao quadrado, vai cortar x, então a função é essa. A única coisa que falta agora é reescrever o elemento de área, que a gente já viu, é o módulo do jacobiano, du dv. Para isso, a gente precisa do jacobiano, tá? Lembrando que o jacobiano ele é o determinante dessa matriz aqui. Então, a gente precisa calcular essas derivadas, tá? A gente tem, então, que, lembrando, u é x vezes y e v é y sobre x. Repara que aqui tem uma coisa para se tomar cuidado. Você precisa da derivada do x com relação a u, tá? E não da derivada do u com relação a x, a princípio. Então, a princípio, o que você teria que fazer? Você teria que conseguir escrever o x em função de u e v diretamente e o y também em função de u e v, que é a transformação que a gente vai fazer. Aqui a gente escreveu o u e o v em função do x e y. Então, a princípio, a gente precisaria inverter isso aqui. Ao invés de inverter as funções para fazer a conta, eu quero fazer uma observação que vai facilitar a nossa vida, tá? A observação é a seguinte: se você tem aqui o j de u e v, que é o determinante daquela matriz ali de cima, que tem as derivadas de x e y com relação ao u e v, se você aplicar o teorema da função inversa em cada elemento dessa matriz, você vai ter que esse cara ele é exatamente 1 sobre o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz com as derivadas de u e v em função de x e y. Isso é só uma consequência do teorema da função inversa. A gente precisaria elaborar ele para duas variáveis, mas se você for pensar que você mantém o y, por exemplo, quando você deriva x com relação a u, você mantém o v constante e trabalha como se fosse uma função de uma variável, no fundo vai dar tudo a mesma coisa em cada coordenada. Estou falando isso porque, ao invés de inverter as funções aqui e derivar com elas invertidas, uma vez que a gente já sabe que o jacobiano que a gente quer é só o inverso desse cara, a gente pode derivar u e v com relação a x e y e inverter depois. Então, como o u é x, y
e o v é y sobre x, daqui a gente tira que a derivada do u com relação a x é y, a derivada do u com relação a y é x, a derivada do v com relação a x é y vezes menos 1 sobre x quadrado, então é menos y sobre x quadrado. E a derivada do v com relação a y é 1 sobre x. A gente sabe que esse determinante aqui vai ser o determinante dessa matriz, com yx aqui, menos y sobre x quadrado, e 1 sobre x. Agora, se você faz o produto, você tem y sobre x mais y sobre x, então isso vai dar 2y sobre x, que é 2v. Então, se esse cara é 2v, isso implica que o jacobiano, que é o cara que a gente quer, que é isso aqui, é 1 sobre 2v. Então, agora, em posse disso tudo e do teorema de mudança de variáveis, a gente pode completar a situação. Lembrando, o teorema de mudança de variáveis, ele diz o seguinte. Então, agora a gente tem todos os elementos, né? A gente já viu que o nosso domínio D virou um retângulo R, e esse retângulo é o retângulo onde U varia de 1 a 2 e o V varia de 1 a 4. A gente já viu também que a função f reescrita nas novas variáveis é uv quadrado. A gente acabou de ver que o jacobiano é 1 sobre 2v, então aqui vai entrar 1 sobre 2v. Só que não pode esquecer desse módulo aqui, porque ele é importante, que entra o dv. Então agora a gente pode partir para fazer a conta. Repara que agora a gente vai integrar num retângulo, que é muito mais fácil. A função tem esse módulo aqui, mas esse módulo a gente vai se livrar dele muito fácil, né? Porque repara que o v varia de 1 a 4. Então o v é sempre positivo. Então nesse caso a gente pode eliminar o módulo sem precisar fazer nenhuma alteração de sinal. Então a gente vai ter a integral de 1 a 2, de 1 a 4, de uv quadrado vezes 1 sobre 2v. E agora é só terminar a conta, né? Repara, vai cortar aqui. Você tem então 1 sobre 2 da integral de 1 a 2, de 1 a 4, de uv e dv du, pela ordem que eu escrevi. Nesse caso, como é um retângulo, a ordem de integração não importa, né? Você pode integrar em qualquer ordem. Aqui, então, vou integrar primeiro v, mas agora o problema já é muito mais tranquilo, porque a integral é simples, integral de polinômio. Só uma questão de colocar os valores certinhos. Então, aqui você vai ter 1/4, a integral de 1 a 2. Então, v é 16 menos 1. Então, vai dar aqui 16 menos 1 vezes u aqui. Então, isso vai dar 15 oitavos vezes 4 menos 1, que é 3. Então, você tem aqui 45 oitavos. Então, repara, a gente deixou de fazer uma integral numa região complicada, onde a gente precisaria partir a integral em 3 partes, para fazer uma integral num retângulo com uma mudança de variável que não trouxe nenhum prejuízo. Ela não dificultou o integrando, ela só transformou a região onde a gente estava integrando numa região mais simples. Podem acontecer casos onde você usa a mudança de variáveis da maneira tradicional para transformar o integrando em algo mais palpável, ou casos onde você só faz isso para mudar a região, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver algumas mudanças especiais, digamos assim, algumas mudanças mais utilizadas, e vai finalizar com alguns exemplos envolvendo essas mudanças.